Olá, lindas e lindonas, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer aquele assunto de rejeição, que em um dos meus últimos vídeos eu tentei falar sobre, mas eu acabei contando sobre outras histórias, e aí eu decidi que era sobre por que eu não tinha amigos e tal. E aí agora eu queria falar mais específico sobre as rejeições que eu senti, que eu acho que é uma coisa mais pessoal minha de sentir, mas das coisas reais que aconteceram. E queria falar um pouco sobre esse assunto e quem sabe poder encontrar alguém aí do outro lado que se identifique com os mesmos assuntos que eu. Então, bora lá. Bom, gente, eu me lembro assim de quando eu era criança, na escola, eu não era popular e eu também não era a que sofria bullying. Eu era criança, tava misturada com todo mundo, não me incomodava. Mas hoje eu me lembro das minhas amigas, porque a gente sempre andava em grupinhos, então eu tinha duas meninas que eu gostava, mas as duas eram amigas entre elas, e eram minhas amigas, mas elas eram melhores amigas entre elas. Outras duas meninas que eram melhores amigas entre elas, e eu me considerava amiga delas também. Elas sempre andavam juntas e eu andava com todo mundo. Eu era amiga dos meninos, eu era amiga das meninas, uma época eu gostava de sentar bem na frente, assim, na classe, só que eu era mais alta da minha classe, porque na minha época as crianças tinham 8 anos, e eu tinha 9, mas só que tipo, a gente era uma diferença de um ano só, eu não era alta nem nada, mas eu era mais grande da minha classe, não sei porquê. E eu lembro que um dia eu até sofri um preconceito na escola, porque as crianças da minha classe tinham 8 anos, eu tinha 9, e a professora deu um exemplo do que era uma nota de 10, o valor de 10, ela tava dando um exemplo assim. E eu lembro que ela pegou e me usou de exemplo dizendo que eu tinha 10 anos, e eu não tinha. Até porque o meu aniversário era bem no fim do ano, quando eu fosse fazer 10 anos, eu nem lembro se eu ia fazer 9 ou se eu ia fazer 10. E ela me usou de exemplo e eu lembro que a classe toda olhou pra mim e começou a zombar de mim depois. Porque eles começaram a falar, você tem 10 anos. Eu falei, gente, eu não tenho 10, tenho 9. Deve ser, mas a professora falou que você tinha 10. Eu falei, gente, não tenho 10. Eu tenho 9. Eu acabava sofrendo um pouco de preconceito porque eu era mais velha da classe, mas eu era só um ano mais velha, tá, gente? E eu sofria muito isso porque direto eles me zombavam porque eu era mais velha e porque eu era um pouco mais alta. Eu tinha 1,44 m, eu acho. E tinha eu e a Sabrina, a gente era as mais altas da classe. Eu não lembro se eu tinha 1,40 m e ela tinha 1,44 m, ou se eu tinha 1,44 m e ela tinha 1,46 m. E aí a gente sofreu, na primeira idade mesmo, nós duas sofremos preconceito por ser as mais grandes, e aí colocaram a gente pra sentar no fundo, pra não atrapalhar as outras crianças de verem a lousa, o que eu achava muito desnecessário, porque eu não era tão grande assim. Eu lembro de uma época só, que eu acho que era na primeira ou na segunda série, que eu tinha uma melhor amiga, e eu até lembro que na época do carnaval nós duas escondemos um pacote de confete numa árvore, e a gente prometeu que depois de alguns anos a gente ia voltar lá pra ver se o pacote estava lá, gente. A gente nunca voltou. E eu também nunca mais tive contato com essa menina. Tipo assim, a gente só foi amiga durante aquele tempo, aquele ano. E depois a gente mudou de horário, não sei, só que a gente era tipo melhores amigas. E eu me lembro disso, de ter ela como melhor amiga. Ela não tinha uma outra melhor amiga, nem eu não tinha também. E as duas se davam bem com todo mundo da classe. Crescendo um pouco mais, eu continuava sendo um ano mais velha. E eu fui pra uma outra escola, eu acho que era de terceira, quarta, quinta série, por aí. E eu lembro de eu também sofrer preconceito com a questão da idade, que as crianças ficavam falando de mim, falando que eu era mais velha, e eu não gostava de falar que eu era mais velha porque era só um ano mais velha, então eu ficava muito, eu não sei, pra você ter uma noção, eu era uma criança, e eu ficava muito constrangida de eles ficarem chamando a minha atenção porque eu era um ano mais velha. Me falavam que eu era burra, que era por isso que eu tava na classe deles, que eu não era pra estar lá. Eu lembro de uma criança que era endemoniada, que me infernizava muito, era um menininho da minha classe. E ele me incomodava muito, eu me sentia assim, nessa classe eu tava me sentindo muito rejeitada. Eu tinha saído de outra escola, ido pra lá, eu era mais velha, eu era mais alta. Na verdade, alta tinha 3 pessoas, sempre eram poucas pessoas que eram altas. E olha, gente, eu sou pequenininha, eu tenho 1,63 m hoje em dia, então naquela época eu não era gigante, eu era do tamanho de todo mundo. Mas chamava muito a minha atenção, porque eu era, sei lá, eu era muito magra e acabava ficando mais alta que as outras crianças. E aí tinha 3 pessoas altas, eu, uma das minhas amigas e um menino que ele era bem grandão mesmo, então a gente acabou viramos amigos os 3. Até pouco tempo atrás eu lembrava deles com mais memórias, hoje em dia eu já não lembro tanto. E aí nessa classe eu tinha 2 amigas também, que elas eram amigas entre elas e me aceitaram.
E numa outra classe eu também tinha duas meninas que elas eram melhores amigas, e quando eu cheguei na classe, né, porque eu era nova aluna, elas também me aceitaram, assim, muito bem. Elas eram amigas desde criancinhas, aí se tornaram minhas amigas. Eu acho que eu não contei a parte do sutiã. Eu comprei um sutiã e eu fui pra escola com ele, e a minha professora chamou minha atenção. E eu fiquei, assim, extremamente constrangida. Ela falou assim, porque todo mundo falava que eu era mais velha, e eu fui de sutiã e a professora me chamou a atenção ainda. Só que eu fui porque eu queria usar, gente, sei lá o que tinha na minha cabeça, eu queria pôr o sutiã. E ela pegou e falou assim, nossa, mas você tá mocinha, né, usando sutiã. Eles, tipo, todo mundo olhou pra mim, porque a gente era criança, era criança. E eu fiquei, tipo assim, nossa, né, eu sou a única criança estranha da classe, porque eu uso sutiã. Então, tipo assim, eram pequenas coisinhas que aconteciam na classe, isso que, tipo assim, eu me lembro hoje, que eu me sentia meio mal na época. Eu tinha amigos, eu não sofria bullying por outros assuntos, tipo de me baterem, de brigarem comigo, até porque eu era maior da classe, né? Ninguém ia tentar bater em mim. Mas eu sempre lembro de crianças me rejeitarem e reclamarem de eu ser mais velha, ser maior, ser mais alta. Então isso me incomodava um pouco, de eu me sentir assim meio rejeitada. Mas eu sempre tive amigos na escola. E eu lembro de uma classe, inclusive, que o menor menino da classe era meu amigo. E tipo assim, a gente andava, eu, ele e duas meninas. E tipo assim, ele era muito pequenininho e eu era muito grande. Direto eu pegava ele no colo, gente. Só que ele era pequeno mesmo. Eu já acho que as meninas, elas batiam assim em mim, gente. Não era muita coisa, sabe? Era bem pouquinha a diferença, só que eu era mais grande. Eu falei mais grande, né? Eu era mais alta mesmo. Na primeira idade foi isso, as rejeições foram coisas que não me afetaram em absolutamente nada. Eu era uma criança normal, né? Eu tinha as minhas amigas que elas eram melhores amigas entre elas e me aceitavam muito bem. Eu não era rejeitada nos grupos, mas eu não era a melhor amiga de ninguém. E, consequentemente, eu não tinha uma melhor amiga pra falar assim, poxa, essa é a pessoa que eu mais gosto. Porque eu sempre tava dividido, tipo, eu gosto das duas, eu gosto daquelas duas. Mas nunca tinha uma pessoa que eu tinha, é minha melhor amiga, nossa, sabe, best friends. Não tinha isso. Quando eu entrei na adolescência, que eu fiquei com 12, 13 anos, eu me tornei emo. Eu virei uma gothic. Eu era emo, amava ser emo. E aí eu acabei pegando a personalidade de uma pessoa roqueira. Eu adorava vestir preto e tal, listrado. E aí eu não queria conversar com ninguém, ficava ouvindo os meus rocks. E eu não gostava muito de ter amigos, eu não conversava com muitas pessoas. Mas eu continuava sendo aquela mesma menina boazinha, que eu sempre fui, boazinha demais. E quietinha, sabe? Eu não aprontava nada não, só que eu era bem... acho que naquela fase que eu comecei a ficar bem assim, sabe? Afastada das pessoas. E aí que eu fiquei assim, bem sem amigos, e eu acabava me sentindo rejeitada por ser daquele jeito. Eu não me sentia tão... sei lá, eu percebi que as pessoas olhavam diferente pra mim porque eu ficava andando de preto por aí e tal. Foi logo depois, nessa época, que eu comecei a crescer. Nessa época aí eu já tinha 15, 16, que eu tive meu primeiro namorado, que eu contei pra vocês algumas histórias aqui também. Meu primeiro beijo e tudo mais. Eu já tava deixando de ser roqueira já nessa época. E aí, gente, eu era muito tímida, muito mesmo. Nessa época eu não conseguia falar com ninguém. Entre os meus 14, 15, e eu fui começar a ser um pouquinho mais divertida, falante, com 16, 17. Então, quando eu tinha 14, 15, eu não conversava com quase ninguém. Eu não cumprimentava as pessoas, eu fazia cara feia. Se as pessoas vinham conversar comigo, eu ficava assim, eu não respondia. E eu tinha problema nos dentes também, uma coisa que eu gostaria de citar. Eu tinha os dentes tortos e esse dente aqui ele era aberto no meio, sabe quando é bem separado? Então eu não gostava de sorrir e nem conversar com ninguém, eu vivia com a cara fechada por causa disso. Eu fui arrumar meus dentes com 20, 21 anos que eu coloquei aparelho. Eu sempre tive o dentinho aberto no meio. Eu não tenho uma foto desse dente, eu não tenho. Se você perguntar pra mim como que era, eu não tenho uma foto. Então, por isso eu também não gostava de falar e nem rir pra ninguém. Eu ficava, tipo, o tempo todo séria. Quando eu fiz... Aí, tipo, eu tinha essa fase aí que eu não tinha muitos amigos. Não tinha amigo na igreja, não tinha amigo na escola, não tinha amigo em lugar nenhum. E aí eu... Depois tive... Daí que eu comecei a me abrir mais e tal. E me tornar uma pessoa mais aberta pra amizades. Aí eu comecei a namorar e foi tudo isso que eu já falei pra vocês antes. Quando eu me tornei... E todas essas épocas, eu me lembro de algumas historiazinhas de sentir uma rejeição. Por exemplo, os meninos não gostavam de mim nessa época. Eu não conseguia ter muitos amigos, então eu também não tinha pessoas ficantes, eu não tinha nada disso. Então eu me sentia mais rejeitada, que tipo assim, um cara achava bonita minhas amigas, mas não me achava bonita. Os caras achavam bonita minhas irmãs, mas não me achavam bonitas. Então, tipo assim, tinha época que eu achava um menino bonito, eu queria conversar, tipo, sei lá, tentar alguma coisa, e o cara, tipo assim, e a sua irmã? Tá solteira? Sabe? Era bem assim.
Como eu tenho duas irmãs meninas, a gente tem toda a mesma idade, as pessoas que eu me interessava de vez em quando se interessavam pelas minhas irmãs. Eu ficava tipo assim, eu corria muito atrás de menino, muito. Eu mandava mensagem, eu adicionava, nessa época dos meus 16, 17 pra cima. Eu achava que nenhum cara, ninguém nunca ia me querer, e se eu quisesse ter alguém eu tinha que correr atrás, era meu dever correr atrás, porque senão eu ia ficar sozinha pra sempre. Eu achava isso. E eu achava que quando um cara ficasse comigo e terminasse comigo, nunca mais ele ia falar comigo na vida dele, porque realmente eu não faria falta. Então eu tinha esse sentimento de que eu tinha que fazer as coisas pra ter amigos, eu tinha que fazer as coisas pra ter um namorado, porque senão eu ia ficar pra sempre sendo rejeitada sozinha. Eu corria muito atrás, eu lembro que todos os minutos que eu fiquei, fui eu que fui atrás. Eu que mandei mensagem, eu que adicionei, eu que fui cumprimentar, sempre foi assim. Acho que eu tinha mais coragem na época, porque hoje em dia, se fosse depender de mim, isso explica porque eu fiquei 3 anos sem ficar com ninguém. Deixa no ar. Mas a minha rejeição que eu acabei sentindo mais na pele foi na minha fase adulta, né? Porque quando eu fiz 20 anos, assim, eu comecei a me sentir mais rejeitada. Grupos da igreja, as meninas me rejeitavam muito, muito mesmo. De acontecer de ter grupo na igreja que eu sentava com as meninas e eu não tinha amizade com nenhuma delas. Eu ia sentar lá porque eu queria sentar, porque amizade com elas eu não tinha. Lembro de uma vez que tinha um grupo de igreja, que a gente tinha um grupo no WhatsApp, era o grupo da igreja e o grupo no WhatsApp. Então a gente ia no grupo no WhatsApp, combinava alguma coisa, e no grupo da igreja a gente ia e tal. O dia que tinha ensaio pro louvor, eu não ia no ensaio, porque não era necessário ir no ensaio, porque chegava à noite você podia cantar, então eu ia cantar. Então as pessoas ficavam meio que com ranço de mim, porque eu não aparecia no ensaio. Mas é porque eu não tinha voz boa pra cantar, eu não era um pilar, né, no louvor, eu só realmente ia para cantar, porque eu gostava de ir. Então eu achava assim, poxa, eu não vou lá ensaiar, tipo, qual é o meu grau, o que eu tenho que fazer aqui, qual que é o meu timbre, qual que é a minha voz, onde que entra, porque eu não tinha técnica nenhuma, ia só cantar. Eu lembro que as pessoas não gostavam de mim. Eu lembro de um grupo, desse grupo da igreja, que as meninas, quando eu abria a boca no grupo, qualquer coisa que eu falava no grupo da igreja, elas respondiam mal. Sabe quando você fala uma coisa assim, ai, que dizer... E eu lembro que um dia eu sofri muito humilhação nesse grupo, muito mesmo. Que eu nunca mais esqueci, gente, sério, eu peguei um ranço das pessoas, que não é que tem que perdoar eles estão, sabe? Tipo, não precisa me pedir desculpa nem nada, mas eu me senti, assim, um lixo. Eu lembro que eu tava no grupo da igreja e tal, e eu cantava, eu sentava com aquelas pessoas, as pessoas vinham conversar comigo, de vez em quando elas me chamavam pra ir sentar quando eu não ia, porque eu me sentia tão rejeitada, que às vezes eu nem ia lá sentar com elas. Só que elas iam lá no fundo e me chamavam, ai, você não quer ir lá sentar com a gente? E daí eu ia, velho. E ninguém falava comigo não, eu ficava sozinha. Então, aí eu arrumei uma amiga, uma só. E ela era casada, então assim, ela não fazia parte tanto da mocidade. E quando eu ficava com ela, meio que ficava sozinha, porque ela também não era da mocidade. Então eu sentava com ela, ela cantava no louvor dos jovens, porque ela era jovem, só que ela era casada. E aí ela era minha única amiga, então eu ia por causa dela, eu conversava com ela e a gente era amiga. Logo depois eu fiz amizade com mais algumas pessoas, mas depois eu conto isso. Ou não conto, depois a gente vê. Vamos ver como é que vai a história. Lembro que eu tava no grupo do WhatsApp e eu falei uma coisa, eu sei que eu falei uma bobagem, eu sei que eu falei bobagem, só que eu não imaginava que eu ia ouvir desaforo como eu ouvi. Eu lembro que eu tava no grupo e eu gostava, gente, eu era muito, você pode pôr quantos muito você quiser nesse muito, fã do Danilo Gentili. Eu era apaixonada por ele, apaixonadíssima. Eu assistia todos os programas, que na época era o de noite, era Agora é Tarde, sei lá. Eu era muito apaixonada nele, gente. Eu ficava pensando, assistindo e demais. Na época eu tava tentando descobrir o número do telefone dele, nossa, muita coisa de adolescente da minha parte. Tinha 20 anos, sei lá. E aí, gente, o que aconteceu? Eu falei no grupo da igreja, a gente estavam conversando, eu falei alguma coisa relacionada a isso. E falei que tava triste porque eu não tinha conseguido, sei lá, não lembro o que foi. Eu lembro que... Pra que eu fui falar? Começaram a me xingar, tipo assim, 2 meninas de uma vez, falar assim pra mim, ai, como você é ridícula, tem tanta coisa importante pra se preocupar, e você só fica pensando nisso, nossa, achei que você ia falar alguma coisa que prestasse, e tipo, começaram a me esculachar, e tipo assim, gente, tava me esculachando no grupo todo, tinha muita gente no grupo, tinha gente que participava do louvor, e tinha gente que nem participava do louvor, tinha gente que era jovem, tinha menino bonito, as meninas bonitas da igreja, todo mundo lá. E elas não eram minhas amigas a ponto de me esculachar assim e eu ri, né? Ai, só louca, para de falar isso. Não, gente, aquilo começou a me machucar. E no meio do grupo, todo mundo lá no grupo, e essas
eu acho que era uma ou duas pessoas me esculachando. Eu fiquei com tanta raiva delas, gente, sério, eu fiquei com muita raiva delas. E eu peguei e falei assim, ai, se elas iam pedir desculpa, eu sei que eu, tipo, fingi que nada aconteceu. E não sentei mais com elas, só que elas foram lá me chamar pra sentar. Eu não sei qual que era a intuição, porque eu sabia que elas não gostavam de mim. E eu sentia a rejeição enorme da parte delas. Elas me esculacharam no grupo. Tudo bem que eu falei merda, gente, mas quando uma pessoa fala merda, você tem duas opções. Ou você xinga ela, né, igual elas fizeram comigo, ou você fica quieto. No meu caso, se eu vejo uma pessoa falando merda, a pessoa falou uma coisa que é muito desnecessária, e eu olhar o que a pessoa falou e não ia responder nada, porque não é da minha conta se ela tá falando merda ou não. Se alguém respondeu, ela respondeu, por que eu vou perder o meu tempo ofendendo alguém? Eu faria isso, né? Enfim. E elas me xingaram, gente, eu lembro como se fosse hoje. O quanto aquilo me doeu, porque tipo, tinha um monte de gente do grupo, né? E você tá lá sendo humilhada. E eu falei assim, cara, por que eu fui abrir a boca? Mas é que eu não tinha muitos amigos. E eu queria falar, lá naquele grupo a gente falava sobre tudo, tipo, não era assim, só o assunto da igreja, não era. Era sobre tudo. Então eu queria conversar e queria falar sobre algum assunto que era assuntos meus, sabe? Pra ver se alguém ia falar comigo. E a gente conversava muito mesmo, sobre outros assuntos. Então eu não imaginava que elas fossem me xingar, né? Achei que elas iam falar alguma coisa, tipo assim, ai, sério, nossa, sei lá, você vai conseguir. Sei lá, gente, o que eu pensei. Acho que eu só queria mesmo ser aceita, conversar com alguém, não sei o que eu queria fazer. Bom, eu vou continuar dessa história falando o seguinte, nesse mesmo grupo eu arrumei uma outra amiga, muita gente boa, a gente começou a sentar juntas sempre, a gente se via, a gente saía e a gente passava muito tempo junto, só que logo depois eu acabei conhecendo um menino também, dessa mesma igreja. E aí eu comecei a ficar com ele e acabei me afastando da menina. E aí depois eu parei de ficar com ele e aí eu tentava incluir ela, gente. Só que um dia a gente combinou um bagulho de nós três, eu, o menino e ela ficou muito excluída. Sabe aquela pessoa que foi segurar a vela? E eu percebi que ela não tinha gostado daquilo e eu tentava conversar com ela, mas o menino queria atenção. E eu tipo, sabe quando você percebe assim, meu, não funcionou isso aqui. Então depois de um tempo eu acabei ficando com esse menino um tempo, eu me afastei dela e logo depois eu me afastei do menino e tipo, enfim. Eu me lembro que a única pessoa que se importou comigo ainda um bom tempo, mesmo eu não estando assim tão ativa na igreja por causa de vários motivos, era aquela cara casada. Aqui era a menina que era casada, ela chegou a me mandar mensagem, ela pediu pra me ver pra gente combinar alguma coisa. Ainda um bom tempo ela tentou conversar comigo ainda. A outra menina, eu acho que ela saiu da igreja. E o menino, sei lá, gente, eu me afastei, não lembro mais. Depois disso, esse foi, olha só, eu demorei um século pra contar um caso. Por isso que não dá pra fazer vídeo contando essas histórias que vocês gostam de saber, porque eu gosto de contar os detalhezinhos, né? Aí fica um vídeo gigante. Eu me lembro de sofrer rejeição em outras áreas. Gente, eu já cheguei em lugares que eu conhecia uma pessoa, aí eu ia com aquela pessoa em algum lugar, tipo, né? E aí chegava uma menina que eu não tinha nada com ela, ela sabia que eu existia, eu sabia que ela existia, ela cumprimentava todo mundo e não me cumprimentava. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E, gente, a sensação é horrorosa, porque eu sou muito simpática. Agora, nesse momento, eu vou imitar a minha cara quando eu vejo alguém que eu não conheço e que tá cumprimentando outras pessoas. Eu fico assim nos lugares, gente. Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. Oi, tudo bem? Gente, eu juro, eu falo baixo e fico sorrindo. É isso que eu faço. E tipo assim, eu não acho isso ruim, eu me acho uma pessoa simpática. Às vezes eu tô brava, né, não tô esperando uma pessoa vir me cumprimentar, eu fico com a cara normal. Se uma pessoa me cumprimenta, sabe, eu trato super bem. Já aconteceu várias vezes de eu estar no shopping, vir seguidora minha, pedir pra dizer pedir pra dar um abraço, dar um beijo, tirar uma foto e eu tiro, sabe, fico muito feliz. Eu vou correndo, você abraça, falo assim, que bom te ver, que bom saber que você gosta, tchau. Pareço uma criança, eu juro pra vocês. Então, assim, quando uma pessoa vinha com a cara fechada pro meu lado, eu ficava assim, mal, porque eu falava assim, cara, eu quero ser aceita. Ai, eu vou chorar. Não posso fazer isso aqui. Tipo assim, eu quero ser aceita, eu quero que as pessoas queiram conversar comigo, que as pessoas queiram ser minhas amigas, porque eu posso tentar mudar a impressão que ela tem de mim, porque eu sei que eu sou legal, que eu sou uma pessoa que eu posso ser amiga das pessoas.
esse assunto não vai dar certo. Ai, meu Deus. Então, as pessoas não me davam a oportunidade de eu poder chegar nelas e ser amiga delas. Então isso me dói até hoje. Mas eu simplesmente, hoje em dia, eu não tento mais ser amiga de ninguém, não, gente. Se a pessoa não gosta de mim, tudo bem, eu nem tento. Tem a impressão horrível de mim? Fica com a impressão que é melhor pra mim. Você já pensa mal dos outros sem conhecer, então pra mim não adianta. Deixa lá, fica quieto, eu tô aqui, você tá aí. Então, durante algumas vezes da minha vida, eu tentei me incluir em grupos e eu sentia a rejeição de pessoas, sabe? Acontecia, gente, às vezes de eu falar alguma coisa. Gente, opinião. Cada um tem a sua. Não é porque eu tenho uma opinião que você precisa ter a mesma que a minha. Não é porque a minha opinião é ruim que você não pode aceitar, a gente tem que discutir. Não é isso. Então, um dia eu dei opinião sobre um assunto com algumas pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha conversado sobre assuntos parecidos e tudo mais. E as pessoas começaram a me esculachar, gente, sabe? Tipo, de me atacar mesmo, de falar assim, nossa, você é isso, você é aquilo. E eu assim, gente, eu não tô falando que vocês não prestam nem nada do tipo. Eu tô falando assim, eu vou ser bem clara agora, gente. Eu vou citar o assunto, eu tô nem aí se alguém vai ver. Lembro que eu tava num grupo de influenciador e estavam sempre conversando. E eu sempre fui uma pessoa que eu ajudei todo mundo. E hoje eu vou citar, porque eu não tô nem aí também, ó. Se viu, é mais que na hora de saber que foi o que aconteceu. Todo mundo sabe muito bem o que aconteceu, tá? Eu tava nesse grupo e eram várias pessoas, sei lá, 10 pessoas, enfim. E nesse grupo a gente conversava e combinava muitas coisas sobre eventos, parcerias, a gente tirava dúvidas uns com os outros. Tanto que uma das pessoas, todas elas eram conhecidas minhas, todas elas eu conversava e nunca tive problema com nenhuma delas. Uma delas chegou em mim no WhatsApp, no privado, e perguntou, ai, Bárbara, eu tô com um vídeo no YouTube, tô postando vídeo no YouTube. Você que tem um canal tão bom, tão grande, nossa, você é uma inspiração, me ajuda? Aí eu peguei e falei assim, beleza, te ajudo. Liguei pra essa pessoa, a gente ficou horas no telefone, dei todas as dicas possíveis. Gente, eu fui muito atenciosa, eu sou assim com todo mundo. E dei todas as dicas possíveis, gente, muito calma, muito tranquila, não fiquei brava. Aliás, super feliz de poder ajudar ela, fui e falei tudo que eu podia falar. Num tempinho depois, nesse mesmo grupo, tava todas as pessoas, essa pessoa também tava lá. Tinha amigas minhas nesse grupo, tinha pessoas que eu nem gostava tanto nesse grupo, tinha pessoas que não me cumprimentavam pessoalmente, que estavam nesse grupo. E eu, de boas no grupo. A gente citou um assunto sobre parceria um tempinho antes desse problema acontecer. E, gente, eu dei a minha opinião. E todo mundo concordou com a minha opinião. Todo mundo. Inclusive, uns dias depois eu vi uma das pessoas pessoalmente, a gente conversou dela, não, meu, você tá certa, aquela opinião sua e tal. Minha opinião. Qual que era a minha opinião? Eu sou influenciador, eu trabalho com isso, então eu tenho que cobrar um valor, um preço para servir tal loja, tal marca. Então eu cobro para fazer divulgações. Esse era o assunto do grupo e todo mundo concordou comigo. Dias depois teve um evento na cidade e estávamos combinando como que ia ser o evento. E eu falei, beleza, eu vou cobrar, a pessoa, vou cobrar. Todo mundo foi pro evento, todo mundo cobrou, todo mundo não sei o que, sei lá, beleza. Um tempinho depois, teve um outro evento. E aí, o mesmo assunto entrou no grupo. Gente, evento, vocês vão, não sei o quê. E eu falei assim, olha, se me pagar eu vou. Eu falei isso. Mas eu falei brincando, porém com fundo de verdade, né? Se me pagar eu vou. E aí, pra minha surpresa, eu falei isso. Ofendeu alguém falar isso? Ninguém ali era dono do evento. Ninguém ali tinha nenhum contato com os profissionais do evento. Eu peguei e falei, se me pagar eu vou. Aí, pra quê que eu fui falar isso? Todo mundo falou assim, nossa, mas você só pensa em dinheiro, esse evento não é um evento pra isso, é um evento de aprendizado, e não sei o que, não sei o que. Foda-se. Aí eu peguei e falei, gente, mas um evento de aprendizado eu não preciso divulgar, eu vou, aprendo, saio do evento, não preciso postar uma story. Por que eu tenho que ir lá divulgar o evento se eu não vou receber nada? Falei isso, fui falando nesse sentido, não lembro as palavras certas. Eu lembro de falar assim, que eu ia sim se me pagassem, que eu iria sim por aprendizado, mas não era um tema interessante pra mim no momento, que
eu não tinha por que ir, alguma coisa assim. Se me pagasse eu ia, eu falei isso, só falei isso. Eu não falei mal de ninguém ali do grupo, eu não falei vocês são trouxas, vocês são idiotas, vocês deveriam cobrar. Eu não falei nada, eu falei eu cobro, se me pagar eu vou. E foi isso que eu falei, começaram a me esculachar. Nisso esculachou todo mundo que podia, todo mundo do grupo. Eu acho que ficou 3 pessoas sem falar nada, que eu me lembro dessas pessoas até hoje, que eram as minhas amigas, né? Então as 3 pessoas que ficaram quietas, as 3 pessoas que eu considero super gente boa, não, já considerava gente boa antes, né, gente? Mas depois disso eu peguei e falei assim, agradeço por vocês terem ficado quietas. Porque mais uma me xingando ia ser complicado, o grupo inteirinho contra mim. Só porque eu falei que cobrava. E eu cobro mesmo, eu não tenho porque mentir e eu sou muito sincera. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou sincera, não teria porque eu mentir, né? Eu sou sincera e eu falei, velho, eu cobro mesmo, quer me contratar, gente? Eu cobro. E eu peguei e falei assim, falei isso e foi o motivo de todo mundo me xingar e falar várias coisas pra mim. Falei assim, você não merece seus seguidores, você não pensa nos seus seguidores. Gente, se eu não pensasse nos meus seguidores, eu não criava conteúdo quando meu canal não tinha nem 1000 inscritos 2 vezes por semana. Eu fiz veda várias vezes no começo do canal. Postava vídeo todos os dias de um mês inteiro no canal. Se eu não me pensasse nos meus seguidores, eu tava pensando nos meus seguidores, em conteúdos que eles gostavam, de assuntos que eles gostavam. Até hoje eu sou assim, vocês sabem o quanto eu posto aqui. Mesmo que às vezes eu não tenho tempo, eu paro tudo que eu tô fazendo e falo assim, hoje é dia de gravar, vou gravar. Hoje é dia de editar, eu vou editar. A vida toda fazendo. E a troco de quê, gente? Sendo que um canal no YouTube rende dinheiro bem pouco, sabe? Não rende assim, nossa, milhões, tô fazendo vídeo, mas é porque eu tô ganhando dinheiro. Não é. Entendeu? É o meu trabalho, eu ganho dinheiro sim, só que não é um lucro assim, nossa, preciso fazer qualquer coisa pelo canal, hoje eu vou fazer qualquer vídeo porque precisa ter. Não, eu faço vídeo porque eu gosto de fazer. A vida toda foi assim, quando eu não ganhava nem um centavo eu tava fazendo. Então aquela pessoa que não sabia da minha trajetória, dos 6 anos que eu tenho de canal, de todos os momentos difíceis que passei, sabe? Eu passei épocas que eu tava com ansiedade, triste, mal, que eu não conseguia nem me mexer direito e eu tava lá gravando vídeo. Tinha épocas que eu tava doente, com gripe, com alguma coisinha e tava lá. Tinha épocas que em casa não tava tão legal as coisas, eu brigava com um com o outro e eu tava lá fazendo vídeo, sabe? Então a pessoa não sabia da minha trajetória pra falar que eu não merecia, entendeu? Jogou na minha cara assim mesmo. Eu peguei e falei assim, gente, isso tudo pra mim pareceu que aquelas pessoas já tinham um ranço de mim, uma mágoa de mim, uma rejeição gigante por eu estar lá. E aproveitaram uma oportunidade que eu falei alguma coisa que elas não gostaram pra me atingir. E foi todo mundo do grupo, gente, pessoas que eu considerava, sabe? Eu considerava gente boa e tal, não eram amigos pessoais nem nada, mas era gente que eu gostava. Aí eu peguei e falei assim, véi, que povo filho da puta, né? Eu não esperava isso. Eu não falei nada, não xinguei ninguém, eu não ofendi ninguém. Eu peguei e falei, gente, aí eu peguei e falei assim, gente, cada um faz o que quer. Uns cobram, outros não. Cada um trabalha do jeito que se achar melhor. Eu não vou, agradeço e tal, não vou, mas é isso. Gente, nossa, o vídeo tá gigante. Enfim, gente, então eu sentia que, tipo assim, todo mundo daquele grupo não gostava de mim e usou uma oportunidade pra me xingar. Então, tipo assim, antes eu não era amiga de ninguém de lá e hoje em dia de jeito nenhum eu seria, sabe? Porque eu já sei como é que me trataram quando eu tava lá junto com eles. Imagina por trás o que eles falavam de mim, né? Se na minha frente me esculacharam, quem dirá por trás. Isso aconteceu várias vezes, em várias ocasiões, como eu já falei pra vocês, de eu sentir realmente rejeitada. As pessoas não gostarem de mim, de chegar a falar pra mim coisas e eu pensar assim, meu, por quê? Tipo, o que eu fiz? E às vezes, igual eu falei pra vocês, né, que teve uma ocasião do grupo da igreja que eu falei merda, que eu falei de uma pessoa famosa, que eu tava triste por causa de uma pessoa famosa, beleza. Mas eu era uma menina, né, velho? Tipo, você... sabe? Claro, cada um trata como quer, quem quiser, enfim, mas eu não achei necessário, porque eu preciso falar muito pra vocês. Eu sou uma pessoa que se eu sentir uma rejeição, igual eu já falei pra vocês que eu me sinto rejeitada muitas vezes, o vídeo vai ficar gigante, me perdoem. Tipo assim, eu sou uma pessoa que se eu sentir rejeição, eu não consigo fingir que nada aconteceu, entendeu? Então, tipo assim, eu já me afasto. Então, assim, a pessoa me tratou mal, eu já me afastei. Eu acabei saindo daquele grupo, logicamente, né, porque a gente peguei e falei, sabe, vou vazar daqui e sair, não tinha nada a perder, não tinha ninguém lá que prestava, parei de seguir todas as pessoas pararam de me seguir, e eu, gente, sinceramente, não me importei, porque, gente, eu dou até graças a Deus que não me segue, que fica olhando pra minhas coisas, com aquele olho ruim desse povo, sabe? Tá amarrado.
nome de Jesus. Enfim, gente, quando eu me sinto rejeitada, eu, tipo assim, me afasto, sabe? Então eu me senti rejeitada pela pessoa, quer saber? Eu prefiro ficar sozinha, tô aqui saindo. Então, assim, é por isso que naquele vídeo, se você ainda não assistiu, tem um vídeo que eu falo por que eu não tenho amigos, que eu conto outras histórias, não tem nenhuma dessas. Porque assim, gente, quando eu me sinto rejeitada, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, eu não vou ficar perto dessas pessoas, elas não gostam de mim, e quando eu sinto que a pessoa faz alguma coisa por mim. E isso acontecia sempre, toda vez que eu tentava fazer amizades, eu era a única que se sumisse, não ia fazer falta, sabe? Ninguém ia sentir falta. Então isso me incomodava muito, pra evitar sofrimento. Por quê, gente? Porque dói sim, tá? Dói sim. A pessoa fala assim, mas você tem que ter amiga. Não tem, não. Porque às vezes é muito melhor e dá bem menos problemas você ficar na sua quieto, ter um amigo tal, outro que você conversa, ter alguém que você goste, ter alguém que você possa desabafar, e em primeiro lugar ter Deus, que é muito importante você ter alguém que você sabe que você pode contar independente do momento, porque uma hora você vai estar sozinho, não ter amigo que te ajude, não vai ter ninguém pra você desabafar. Fala com Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer. Tenho feito muito isso. Pra quem não sabe, também tem o projeto Pray, que é mais ou menos isso, tentando ter um contato de amizade mesmo com Deus, de aproximação. Se você não sabe sobre isso, tem um vídeo no canal também sobre. Então, eu não acho assim que eu preciso ter muitos amigos não, gente. Até porque eu já tentei ter, já estive em grupos grandes de pessoas, que era grupo da igreja, e eu fui rejeitada, e eu fui tratada mal, que falaram mal de mim. Eu não contei uma história, velho, eu queria muito contar uma história, mas o vídeo tá grande. Mas era uma rejeição que eu sofri na igreja também, por conta das roupas que eu usava. E eu, tipo assim, eu era muito nova e, sabe, sofri um bullying pesado, assim, da galera jovem da igreja, de falarem mal de mim, das minhas roupas. E eu era bem humilde também, gente, então, tipo, eu não tinha muitas roupas, assim, bonitas pra ir. Então as mais bonitas que eu tinha eu sempre usava pra ir na igreja. E eles riram muito de mim, falaram mal de mim, falaram muito mal de mim. E, nossa, eu lembro que essa época, assim, essa época foi muito ruim pra mim, muito mesmo. Sofri demais, assim, chorava o tempo todo, o dia inteiro. E uma hora eu conto sobre isso. Se vocês quiserem saber mais sobre o bullying que eu sofri na igreja, eu lembro que um tempo atrás eu até ia contar aqui no canal. Não sei se eu contei ou apaguei o vídeo, mas enfim. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, gente, deixa nos comentários, porque o vídeo foi muito longo, muito mesmo. E eu não quero ter um vídeo tão longo assim, que eu não quero que vocês parem de assistir meu canal. Quero que vocês vejam os vídeos e, tipo, o vídeo muito longo às vezes cansa vocês e tal. Eu vou tentar cortar algumas partes pra deixar o vídeo menor possível, mas é isso, gente. Vou até parar de falar agora, porque eu já vi o tempo que tá o vídeo. Mas é isso, gente. Não esquece de me seguir no Instagram. A tia tá lá todo dia. Eu vou deixar sempre aqui nos cantinhos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim, pra gente crescer bastante. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E se você gosta desse tema, não esquece de deixar um like no vídeo e o seu comentário, que é muito importante. Eu sempre leio os comentários do coraçãozinho. Conta sua história, desabafa comigo. Tia precisa. E é isso, tá? Um beijo pra vocês de novo. É o terceiro beijo que eu mando. É beijo pra todo mundo mesmo. Beijo com Deus e até o próximo vídeo.